Bom dia Itaúna, bom dia Centro-Oeste Mineiro, bom dia Minas Gerais, bom dia Brasil, bom dia para você que está aqui nos acompanhando em mais um Flash Live Notícias. Estamos chegando com o nosso encontro, chegando com a nossa programação para você que está aí acompanhando pela internet. Espero que esteja tudo bem, espero que você esteja feliz e espero que você tenha aí um dia especial. Tem uma quinta-feira, 2 de julho de 2020, de muita paz, de muita alegria, de muita realização, não é? E que seja um dia extremamente feliz. Nós nos encontramos mais uma vez no Flash Live Notícias, edição da manhã, para trazer informações para você, meu amigo, trazer informações para você, minha amiga, que se liga conosco aqui na programação, não é? Acompanhando as notícias que nós temos para você no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E você aí pode participar, você pode interagir, você pode comentar, não é? Vamos torcer para hoje nós não temos aqui nenhum inconveniente. Bom dia aqui para o Alésio Santos, está nos acompanhando, né? Está seguindo aí na programação. Vamos torcer para a gente não ter aqui nenhum tiripapo na transmissão, porque a bruxa está solta aqui tecnicamente, né? Mas vamos torcer para a coisa acontecer, deixando aí na mão do chefe lá em cima, do Criador, para as coisas andarem a contento no nosso encontro de hoje aqui do Flash Live Notícias, que tem informações da nossa cidade, tem informações para você aí do país como um todo, não é? E eu espero que você, não é, possa, sobretudo, compartilhar aqui a nossa programação, compartilhar a nossa transmissão, não é, para que outras pessoas também passem a nos acompanhar, passem a nos prestigiar todas as manhãs no Flash Live Notícias. Lembrando que este aqui é um novo projeto nosso de comunicação, aliado à Web Rádio Flash, WR, também ao grupo de notícias Zap News, também aí a nossa página na internet, o nosso perfil no Facebook, não é? Nosso canal no YouTube também tem disponibilizado aí esta programação que você acompanha conosco aqui. Este código QR Code que está na tela, você apontando o seu celular, direcionando e acionando o leitor do código, ele vai então levar você para o nosso canal do YouTube. E lá, você, meu amigo, lá você, minha amiga, vai poder com certeza rever, né, os programas que aqui nós apresentamos, se ainda nós ainda não transmitimos multiplataforma aí também pelo canal do YouTube. Para que isso aconteça, nós temos que ter aí 1000 inscritos no nosso canal. É por isso que você, fazendo-nos a gentileza, pode dar uma visitinha, passar lá pelo YouTube, procurar o nosso canal, fazer a sua inscrição, marcar o sininho, para que a gente possa então conseguir transmitir multiplataforma, tá? Então tá muito bem. Começamos aí com as informações que não podem faltar em nenhum informativo, né? Que são as informações pertinentes ao Covid, né? O Covid que está aí trazendo problemas, contratempos, incertezas na vida de cada um de nós no dia a dia. E aqui Itaúna não é diferente de forma alguma, tá? Vou ficar devendo hoje a previsão do tempo para você. Dei um bezil aqui na programação do tempo, né? E peço você que me perdoe. E lembrando também que nós estamos aí nos empenhando em estar 2 vezes ao dia com você, na parte da manhã, às 7h30 da manhã e às 21 horas, lá no Flash Live Notícias, edição da noite, onde você também pode participar e interagir. Gostando, curta e também
compartilhe aqui o nosso encontro, tá bom? Vamos trazer para você aqui, e aí já me travou aqui o programa, infelizmente. Vamos aqui trazendo as informações, né, pertinentes ao Covid na nossa cidade. São os números apresentados ontem pela Prefeitura de Itaúna e que refletem a realidade na nossa cidade para os casos de contaminação aqui no município, tá bom? Itaúna ontem apontou 1.198 notificações para o Covid, destas 778 notificações deixaram o isolamento domiciliar, tá bem? Ainda 103 casos confirmados. Dos 103 confirmados, nós temos aí 78 pacientes que já se recuperaram do Covid-19, graças a Deus. Não há nenhum óbito sob suspeita e não há também nenhum óbito, aliás, 15 óbitos foram descartados como causa da Covid, tá? Ao todo são 534 homens que foram infectados na cidade e também 664 mulheres, as mulheres mais suscetíveis à contaminação pelo Covid aqui na nossa cidade. Lembrando que, ao mesmo tempo que você está aqui acompanhando a nossa programação pela internet, aqueles que não podem fazê-lo visualmente podem acompanhar via web rádio online. Se você não tem um aplicativo da nossa emissora pela internet, não é? Uma web rádio, programação classe A, você pode baixá-lo no site da Flash Web Rádio, tá bom? Olha, os casos confirmados ontem são mais 5 casos registrados oficialmente na cidade de pacientes que atestaram positivo para o Covid, não é? Destes, temos aí um bebê de 1 ano de idade e nós estamos tendo aí recorrentemente esses casos, não é? De bebês, de criancinhas que estão sendo infectadas pelo vírus do Covid, e isso é uma pena, porque na verdade nós sabemos que as criancinhas, elas não saem sozinhas, né, de casa. 1 ano de idade, o menino não está batendo perna sozinho, não. E obviamente, né, este vírus foi contraído pela criança porque saiu acompanhado de pais para a rua, ou porque pais e familiares, né, possam ter levado o vírus para dentro de casa. É por isso que as autoridades ainda preconizam insistentemente, principalmente agora, que tecnicamente mais uma vez é considerado, né, o momento do pico, agora em meados de julho, para a doença, né, em razão até da temperatura, o tempo bastante frio ou com temperaturas que declinam mais os termômetros aí, e isso fortalece a vida do vírus, né, e possibilita uma maior contaminação. Então é bom que os pais e responsáveis fiquem atentos para essa situação, né, porque o Covid ele pode ser levado para dentro de casa pelas pessoas eventualmente que estão transitando na rua, estão fora, né, e o levam para casa, e aí acabam contaminando aí as crianças, os bebezinhos, né, que se veem então contaminados pelo Covid, né, e aí vão correr o seu risco, né? Tá certo que as crianças podem se recuperar mais fortemente do vírus, os idosos são mais afetados, as pessoas que possuem maior comorbidade também são afetadas. Isso então pode ser um complicador na vida das crianças. Bom, então continuando aqui, nós temos os outros números de hoje, aliás, de ontem à noite, esse boletim emitido às 17 horas de ontem. O 100º caso é um paciente masculino de 41 anos, o 101º caso, uma mulher de 31 anos, 102º caso, uma mulher de 40 anos, e temos aí seguidamente um outro paciente
que é um paciente de 29 anos, uma mulher, então acometida pelo Covid. Na outra amostragem, esta do Hospital Manuel Gonçalves, nós temos aí a informação que 15 pacientes estão internados, né? 9 estão no CTI, sendo 5 pacientes de Itaúna e 4 pacientes de outras localidades do entorno, já que Itaúna é referência para o atendimento no Covid aqui na macro-região. Bom, nós temos aí 6 pacientes da enfermaria, 2 são de Itaúna, 4 de cidades vizinhas. Um paciente ontem recebeu alta e não houve nenhum óbito, graças a Deus, né, aí na cidade de Itaúna. Amostragem de Itatiaiuçu. Lembrando, para você que ainda não sabe, Itatiaiuçu está com barreiras sanitárias. O prefeito Matarazzo, ele retroagiu nas medidas de abertura, né, e afrouxamento do isolamento social na cidade lá de Itatiaiuçu, vizinha à nossa cidade, em razão dos números cada vez mais elevados que vão acontecendo, né? Nós tivemos 2 dias de estabilidade, com os números confirmados em 104, e agora são 107 confirmados lá em Itatiaiuçu, né? Mais do que em Itaúna, né? Pela amostragem que nós trouxemos para você agora há pouco, né? Itaúna chega ao 103º e, seriamente, Itatiaiuçu começou a desenvolver mais casos e, proporcionalmente ao tamanho da cidade, isso fez o prefeito retroagir nas suas medidas. Total de notificações, 413 para Covid-19. Notificações para uma síndrome gripal, né, que posteriormente pode ser evoluir aí para um Covid, mas apenas como síndrome gripal, 405. Notificados como síndrome respiratória aguda grave, que é um estado, né, mais avançado desta síndrome gripal, mas que não chega ao Covid, são 8 casos e casos descartados 530, né? Itatiaiuçu, nós temos a considerar o fato de possuir a Uzi Minas nas proximidades, são muitos funcionários, são funcionários de toda, né, esta região próxima a Itatiaiuçu, né, desde Igarapé, Belo Horizonte, Itaúna. Então, ela recebe ali moradores, né, de outras cidades do entorno e que nas suas cidades podem ter sido contaminados e levar ali para a região de Itatiaiuçu. Em contato com os moradores da própria cidade, isto pode influenciar sobremaneira no aumento dos casos, tá bom? Vamos ali para Belo Horizonte, vamos para Minas Gerais. Minas Gerais e os dados da Covid para o estado de Minas Gerais todo, né? Lembrando que o prefeito Calil tomou providências rígidas com referência e retroagiu também na abertura do comércio da capital. É uma jurisdição lá do prefeito. Ele e o governador Zema não estão se entendendo aí nesse cenário, mas estão lá, né, tentando conter. O Alésio Santos está participando conosco aqui. Muito obrigado, Alésio. Ele está dizendo o seguinte, deixa eu conferir o Alésio aqui no seu comentário conosco aí. Você também que está acompanhando o live, fique à vontade para comentar. Triste, mas deparamos com pais com crianças, os pais de máscara, os filhos não, mães com criança nos carrinhos, sem proteção. Pois é, né? Pois é, olha, você tem razão. Agora, veja bem, sempre muito complicado, né? É sempre muito complicado nós termos um bebê, uma criancinha de 1 ano, 2 anos, com máscara, né? Permitindo que a máscara seja colocada nela, né? Que ela se comporte. Então tem que evitar sair com os meninos. São mães que estão indo aos supermercados, mães que estão indo à loja, né? Levando o menino para brincar na praça. Gente, a gente compreende, né? Eu também estou passando por isso na minha casa. Né? Eu tenho um menino de 12 anos de idade, um menino com 12 anos quer, né, bater asa igual uma brabuleta, como se diz, né? Quer voar tal qual em um passarinho.
E a gente tem que conter, no muito dar uma volta de bicicleta, né, na rua, a rua praticamente vazia, mesmo assim, coloca máscara, o menino esquece, você chama o menino, né? Não dá muito para prender. O adulto, ele fica meio estressado, mas ele ali desconta no filme, no celular, ele toma uma cerveja em casa, a dona Maria embola ali, vai fazer um bolo, um biscoito, cisma de limpar alguma coisa, bota o marido para ajudar. O adulto, ele ainda se vira, mas as crianças são muito complicadas. Então, né, elas podem, até pela sua resistência, sair, contrair o vírus, não é? Apresentar um quadro assintomático e levar o vírus, contaminar o pai, contaminar a mãe, contaminar a avó. Então, quando se brigou muito nessa coisa de isolamento vertical e horizontal, muitos defenderam, né, o isolamento vertical, isolando aqueles suscetíveis da contaminação e permitindo que os que tivessem que trabalhar saiam para trabalhar. De alguma forma, todo mundo está correndo risco. É uma questão do sustento, da sobrevivência e da vida, não é? E equacionar esta tríade de situações é muito complicada. Porque se você tira de um lado, que é o lado do trabalho, né, você tira o sustento, você leva a fome, né? Você leva a necessidade, você leva o desespero. Você, quando tira o trabalho e o emprego, você aumenta os índices da criminalidade, não é? Então tem que ter parcimônia, tem que ter bom senso quando as pessoas, né, querem defender de acordo com o seu próprio pensamento. Não há ninguém de pensamento correto nesse momento, é a grande verdade. Porque todo mundo quer ter uma boa intenção. E a gente já sabe que de boa intenção o inferno está cheio. Agora, não pode culpar aquele que tenta. E aí eu digo especificamente para os governantes, não é? Os chefes de executivo, sem defesa particular de alguém e sem conotação política, não é? Mas estar no cargo neste momento é o maior rabo de foguete. Porque, primeiro, tudo que você faz desagrada, não é? Seja para uma parte ou seja para outra. Então, as pessoas muito ácidas, principalmente nas redes sociais, né, debulham o seu ódio ou debulham a sua ideologia política sem sensatamente avaliar os prós e os contras. Obviamente, nós sabemos que existem interesses de ambas as partes. O interesse político é um dos mais perniciosos neste momento, né? Mas, e aqueles que estão no poder pensam em ser reeleitos, né? Querem se manter aí no topo da escala política, com seus cargos, os seus salários, mas ao mesmo tempo com responsabilidade não querem cometer o erro de ter manchado em seu histórico, não é, mortes de centenas de pessoas, ou a falência de uma centena de estabelecimentos comerciais, não é? Então é importante ter calma, é importante ter sensibilidade e compreensão. E aquela velha máxima cristã, né? Não queira para os outros aquilo que você não quer para você. Então, avalie antes de pré-julgar ou pré-condenar, né, qualquer pessoa, porque não é fácil, né? Obviamente, isso não quer dizer que nós tenhamos que deixar de fiscalizar, né? Nós tenhamos que deixar de acompanhar, não podemos deixar Deus dará. Temos que cobrar, temos que criticar, temos que denunciar, para que os levantamentos, as investigações, as prestações de contas aconteçam de forma transparente para a população saber o que está acontecendo. Agora, palpite, todo mundo tem um palpite para dar. É igual se falar que você vai se entender em religião e se entender em futebol. Não é? Cruzeirense Cassiano Rocha Oliveira está lá nos acompanhando. Então vamos voltar aqui para o boletim epidemiológico de Minas Gerais, que vai trazer para você os seguintes dados. Minas Gerais apontou ontem
O boletim do estado sai todos os dias às 10 horas da manhã, este é referente a ontem, 47.584 casos, em acompanhamento 18.665, casos recuperados 27.912, óbitos confirmados 1.007 até o momento, são os casos que nós temos aí apontados para Minas Gerais. No Brasil, os números apontam esses aí, ó. Falar nisso, o Ministério da Saúde, né, foi inclusive cobrado pelo STF, né, o STF que vem agindo, né, segundo alguns especialistas jurídicos, de uma forma muito incisiva, não vou falar o rasgado, bem intrometida, né, dentro das decisões políticas do país, vez ou outra, até complicando a governabilidade e interferindo, né, misturando-se os deveres e obrigações das instituições, não as deixando independentes, mas o STF, em razão do governo federal ter, né, por uma rusga política, pessoal do presidente Bolsonaro com alguns veículos de comunicação começaram a segurar o resultado aí da pandemia. Até por uma questão a gente pode avaliar de pirraça, né? Nem tecnicamente tanto foi, mas de pirraça. Sérgio Cunha está aí nos acompanhando, bom dia. Sérgio Cunha, quero parabenizá-lo. Ontem nós compartilhamos em uma postagem do jornalista Sérgio Cunha, por quem eu tenho um grande apreço, né, um grande carinho, já trabalhamos juntos em outras oportunidades, quando no programa de TV, de tudo um pouco, era nosso jornalista lá, pautista, responsável, e que concluiu agora o curso de jornalismo, me falta o nome agora, e processar vai ficar meio complicado. Escreve aí o Sérgio, é um negócio meio internacional, né? Análise aí jornalística da do Covid-19 em todo o mundo, e ele deu uma entrevista aí muito centrada, falando da responsabilidade da informação, né? Isso que, em resumo até um pouquinho do que eu falei antes aqui, de todo mundo que dá palpite, né? Todo mundo quer ter razão, mas sem conhecimento de causa, né? Até o próprio jornalista, né, para ele construir a matéria, para ele construir a informação, ele leva tempo, né? Ele demanda pesquisa, né? E quando isso não é feito, isso leva a população a criar conceitos e fazer julgamentos infundados, né? É a grande verdade da situação. Deixa eu tapar minha cara redonda aqui, porque ficar falando com papel na frente você não vai gostar, não. Não é, Sérgio Cunha? Parabéns, né? Quem não leu, leia lá aí na minha página, no perfil do Facebook, leia aí que você vai ver o comentário dele, eu compartilhei, e ele explicita muito o que nós estamos vendo aí no dia a dia nas redes sociais. São pessoas que tomam para si, né, a posição de julgadores, de críticos e condenadores de algumas ações públicas, não é? No tratamento e no atendimento ao Covid, e às vezes sem ter conhecimento. Eu acho que essas pessoas tinham que se candidatar, não é? Eu acho que, como direito do cidadão e de todo cidadão, deveria colocar o seu nome para escrutínio, para, não é, apreciação do cidadão nas eleições, para poder externar e, na prática, não é, realizar aquilo que muitas das vezes critica. E às vezes fazer escândalo, fazer estardalhaço, né, nem sempre conquista o respeito ou quer dizer que tenha razão, né? Acho que eu falo que é importante a gente ser mais ponderado aí nos posicionamentos. Mais um abraço lá para o Sérgio Cunha. Escreve o nome do curso aí, Sérgio, para eu ler esse negócio aqui. Lúcia Amaral, artista plástica itaunense, bom dia, minha querida. Peço a vocês que assistindo o nosso programa, compartilhem. Vamos aí para os números do Covid no Brasil. Meu programa hoje está num travamento aqui, que só Jesus Cristo, né, para poder ajudar aqui. Mas vamos com fé e coragem, que o negócio vai mudando aí na tela para você acompanhar comigo. Também no slow motion aqui, mas a gente vai acertando. Bem,
O Brasil apontou ontem às 19 horas e 30 minutos, como eu estava dizendo, saiu atrasado, era para sair 5 da tarde, está saindo 19 e 30. Parcial dos casos apontados no Brasil, casos confirmados 1.448.753. Casos novos, efetivamente, ontem no país, 46.712. Casos de recuperados pelo Covid em todo o Brasil, 826.866, não é? Em acompanhamento, existem 561.255 pacientes. Ao todo, desde o início das amostragens dos casos no Brasil, já são computadas 60.632 mortes, sendo que somente ontem no país morreram 1.038 brasileiros. São números aí que você vai conferir conosco, está conferindo conosco, e que apontam aí. Olha o medicamento que entra no mercado e foi aprovado internacionalmente, Remdesivir. Preste atenção. Realizado nos Estados Unidos, que aponta que este é o primeiro medicamento com benefícios comprovados contra a doença. O Remdesivir é um antiviral experimental de amplo espectro fabricado pela farmacêutica americana Gilead Sciences. Ele foi desenvolvido pela primeira vez para tratar o ebola, uma febre hemorrágica viral. Em 2016, o remédio entusiasmou os pesquisadores em um estudo realizado com primatas, mas a pesquisa foi concluída em 2019 porque o medicamento não conseguiu aumentar as taxas de sobrevivência. Em fevereiro, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos anunciou que o Remdesivir seria novamente testado, dessa vez contra a Covid-19. Na última quarta-feira, o Instituto anunciou os resultados de seu estudo, que contou com 1.000 pessoas. A conclusão é que pacientes hospitalizados com problemas respiratórios pelo novo coronavírus, tratados com a droga, melhoraram mais rapidamente do que os casos resolvidos com um placebo. Os resultados sugeriram que o Remdesivir poderia reduzir as taxas de mortalidade de 11,7% para 8%, mas esses dados são considerados menos confiáveis estatisticamente. Um outro estudo realizado em menor escala em Wuhan não encontrou benefício estatístico no medicamento. Tá vendo? Tá vendo como é que o paciente fica aí, né, internado, entubado? É um negócio doloroso, bicho. Vai brincando aí com esse tal do Covid pra você ver. Faça sua parte, não. Voltamos a registrar. Luiz, mas a gente tem que trabalhar, eu também preciso. Aliás, estou precisando muito. Né? Então quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Liberou parte do comércio, o seu setor, vai trabalhar. Vai ganhar o seu sustento, botar comida na mesa dos teus filhos. Mas usa máscara, né? Chega em casa, tira o calçado. Aliás, tem um produto aí que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho. Bom para você ter na sua casa aí, para evitar esse negócio de ficar tirando calçado na porta de casa, né? Para poder entrar na sua loja. Esse aí tá aparecendo do lado aí, ó, o tapete antivírus. Daqui a pouquinho tem um recado completo para você aqui, tá bom? Mas deixa eu contar, e você tá vendo o lance do Remdesivir? Amizade é amizade, negócios à parte. Eu tô cuidando do meu povo e que os outros se explodam, como se diz aí no popular. Por que eu tô dizendo isso aí? Porque os Estados Unidos, e você acompanhou a matéria agora do Remdesivir, que foi então aí oficializado, vamos dizer, entre aspas, para ser utilizado no tratamento daqueles que foram então contaminados pelo Covid-19. E teve o presidente Bolsonaro é um dos ícones dessa briga e da defesa da hidroxicloroquina, Reuquinol, para o tratamento do Covid. Os Estados Unidos chegaram até também o presidente Donald Trump entrar nessa briga, defender aí parcialmente o Bolsonaro, mandou fabricar um punhado de cloroquina e agora ele está desovando tudo aqui no Brasil. Mandou a cloroquina toda para o Brasil? Não, manda lá para o Bolsonaro, aquela coisa toda, porque os especialistas em saúde lá, com certeza o chamaram e falaram: senhor Trump, essa briga sua é perdida. Agora, o que os Estados Unidos fez? Deveria, pela amizade, todo mundo fala assim, ó, sou muito amigo lá do Brasil, sou parceirão do Bolsonaro, eu vou mandar uma grana ajudar a comprar então o Remdesivir. Aqui para o Bolsonaro e para o resto do mundo.
os Estados Unidos compraram, após esse comunicado, praticamente todo o estoque global de Remdesivir, medicamentos que deram, volto a dizer, sinais de serem mais efetivos no tratamento do Covid-19 pelos próximos 3 meses. O Trump falou: daqui, é tudo meu, vou cuidar do povo americano, vou cuidar do meu povo. Se a gente analisar pela ética patriótica e governista, nós devíamos pensar assim: pô, é o presidente que nós queríamos para o Brasil. Quando o Bolsonaro, aliás, quando o Trump foi eleito, o Bolsonaro ainda não teria sido, eu ainda estava no rádio e eu comentei, né, muita gente criticando o Trump por causa das suas medidas, ele muito protecionista, buscando lá o crescimento norte-americano, da economia, do povo, da renda, aumentando o PIB, aquela coisa toda, e cortando quem estava metendo a mão no bolso dos Estados Unidos, uma política muito agressiva também, a gente acompanha, né? Mas aí eu pensei, e aí comentei, não seria o presidente que nós precisaríamos para o Brasil no que tange ao patriotismo, ao amor pela pátria, ao desejo de fazer a sua nação crescer, prosperar economicamente, né, a população ter renda, aquela coisa toda. Mas quando se fala em Trump, né, a gente pode esperar de tudo. Então, o Trump, pensando no país dele, ele saiu comprando tudo quanto é Remdesivir, ele falou: é tudo, e que o povo morra dos outros países, o meu não. Segundo a agência Reuters, o governo Trump adquiriu mais de 500 mil doses, que representa toda a produção do fabricante, a Gilead, para julho, e 90% da capacidade de agosto e setembro, tá? Existe uma expectativa de que a demanda seja alta para o Remdesivir, já que é um dos poucos tratamentos que mostrou uma ajuda na recuperação da doença. Aqui no Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, afirmou que no mês de maio, né, aliás, afirmou lá em maio, né, nós estamos em julho, então um mês e pouco, 2, que está em contato com a empresa que fabrica o Remdesivir para acompanhar a evolução dos estudos, né? Lembrando que o Remdesivir não é vendido na farmácia. E aí, a gente acaba raciocinando por muitos comentários e algumas denúncias que foram apresentadas, inclusive por especialistas da saúde, técnicos em economia internacional, que estão aí neste mercado globalizado da indústria farmacêutica, que é o tal da patente do medicamento. O preço do remédio, o lucro da indústria que desenvolve o medicamento para amenizar o sofrimento dos pacientes ou até curar o paciente, não é? E aí se falou muito que cloroxina não daria dinheiro porque é um remédio barato de patente quebrada. E as pessoas, então, começaram a tecer críticas no país, no Brasil principalmente, com referência a este fato, que a indústria internacional, a indústria farmacêutica, os lobbies dos medicamentos não queriam que o cloroxina fosse aí aprovado para o tratamento. Se isto é uma verdade, não sou eu que estou dizendo. Estou passando para vocês as discussões que foram feitas. Alguns médicos, né, alas da medicina, da bioquímica, analisam tecnicamente e afirmam que o cloroquina não tem um efeito confirmado de cura no tratamento do Covid. Ao passo que, inclusive, alguns médicos já deram declaração que sim. Então, assim, é aquilo que o meu amigo Sérgio Cunha falou em sua entrevista a respeito do conhecimento da informação. Né? Até para o jornalista é difícil falar do que é verdade ou não, porque nós precisamos de embasamento técnico, químico, bioquímico, né? Farmacêutico, né? Para poder dissertar sobre o assunto. Agora, fatos são fatos. Eu fiz uma pesquisa ontem para fazer essa matéria aqui e fui procurar saber, e esse medicamento, o Remdesivir, da fabricante Gilead, ela havia afixado o valor desse medicamento, desse antiviral, vejam só, em $2.340 por paciente
para os países ricos e aceitou, então, enviar quase toda a oferta para os Estados Unidos. Os países ricos iriam pagar 2.340 dólares. Sabe quanto custa o cloroquina, Reuquinol, comprimido, caixa de 400 miligramas, 30 comprimidos? Custa R$ 61,78. Não precisa procurar para comprar não, porque a venda está proibida na internet, só vende com receita. Depois que todo mundo começou a correr atrás da cloroquina aí, foi uma pandemia, o governo e a Anvisa resolveu suspender. Então nem os sites das mais famosas redes de drogarias do país estão vendendo aí a cloroquina. Mas custa R$ 61,71 para quem vai comprar na farmácia. Se é verdade ou não que houve um lobby, né, farmacêutico para se impedir a comercialização, só o futuro vai nos dizer, né? Ou alguém com coragem para poder expor essa situação, porque numa indústria tão perigosa, né, num organismo tão bem organizado, financeira e politicamente, que é a indústria farmacêutica, bioquímica, o cara conversar demais, no outro dia ele está com a boca cheia de formiga. Essa é a grande verdade, que às vezes muita gente não fala. 8h05 aqui no meu tempo, você vai receber essa hora daqui a pouquinho por causa do delay. Você que está assistindo e eu não estou vendo aqui, infelizmente o Facebook, não sei se por política dele, para a gente não ficar entusiasmado, ele não aponta que todo mundo que está assistindo, mas eu tenho recebido comentários de muitas pessoas que estão acompanhando o live, se não agora às 7h30 da manhã, acompanhando às 21 horas, e falam, estava assistindo, fiquei acompanhando, mas não aparece aqui na minha tela, né, do smartphone, que você vai falando, eu vou acompanhando aqui. Vou vendo essa cara gorda redonda aqui e vendo quantas vezes eu estou travando aí na tela aqui. Mas enfim, tá? Um abraço, muito obrigado você assistindo, compartilhe, por favor. O Clério Edmilson está aqui, dando alô, muito obrigado, Clério. Bom dia para você. Bem, gente, e nessa coisa de você evitar se contaminar, nós temos aí algumas recomendações das autoridades de saúde com referência a você ter que se higienizar, cuidar aí, né, dos cuidados para poder entrar em casa, lavar as mãos, calçados e tudo mais. Então, quero apresentar para você um produto muito interessante para você ter aí no seu escritório, ter no seu consultório, ter na sua loja, né, ter aí na sua casa. Confira aqui comigo, vai entrar assim de supetão, porque o negócio hoje aqui está travando. Em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco, não é mesmo? Já pensou o quanto é inconveniente ter que pedir às visitas que tirem o sapato ao entrar em casa? E nas lojas do comércio em geral, nos consultórios, clínicas e outros estabelecimentos, como pedir que o cliente deixe os sapatos do lado de fora ou impedi-lo de entrar. É por isto que você precisa ter hoje mesmo um tapete antivírus e sanitizante. Nele você coloca 100 ml de hipoclorito de sódio, a água sanitária que você já conhece, diluída em água em uma das repartições do tapete. A pessoa pisa, desinfecta o calçado e pisa no compartimento ao lado, tirando o excesso. Pronto, calçados limpos e desinfectados. Compre hoje mesmo o seu. Em Itaúna, só pelo telefone 37-99102-0695. Tem aí este tapete antiviral, né? Que é o úmido e o seco, né? Lembro da política de secos e molhados instituída aí pelo meu amigo Sérgio Cunha e o Halim Mileibe em governos anteriores e que hoje é um grande sucesso aí em toda a cidade, né? Então, se destacando pela coleta separada dos lixos em dias especiais. Coisas boas têm que ser mantidas na cidade, né? Eu defendo que os criadores deveriam perpetuar também nos governos, independentemente do partido, pela sua qualificação técnica, né? Mas, enfim, aí já é outra discussão, não é? Bom, deixa eu contar aqui para você também o seguinte, ainda sobre o Covid, eu pulei aqui meu script e eu tenho que voltar aqui, que são duas informações
muito rapidinhas que eu tenho que passar para você com referência ainda à Covid. Principalmente para você que vai ali para a região de Betim, tá? Betim, fica aqui na região metropolitana da capital, determinou ontem que vai fechar o comércio não essencial da cidade aos fins de semana. Uma realidade diferente de Belo Horizonte, Betim, de Contagem, Itaúna, por exemplo, fecha tudo, né? Só ficam abertos final de semana, depois sábado, depois de 1 da tarde, bares, lanchonetes, pizzarias, quando do funcionamento normal do comércio. Não é o caso agora. Mas em Betim muita coisa estava funcionando sem ser essencial, né? Na capital você encontra uma autoelétrica, você encontra uma loja de peças no sábado funcionando até 5, 6 horas da tarde, no domingo até meio-dia. São outras realidades, né? Nos grandes centros, nas cidades de maior pujança econômica, o pessoal trabalha todo dia, 24 horas se deixar. Mas em razão da Covid, aí Betim, então, vai fechar os serviços não essenciais no final de semana, que até então estavam abertos, medida anunciada pelo prefeito Vitório Medioli nas redes sociais e passa a valer a partir de hoje, quinta-feira, dia 2, para impedir que pessoas de outras cidades, vejam bem, da região metropolitana, que se encontram com os estabelecimentos sem funcionar, migrem para Betim, para fazer compras e com isso aumente a propagação do novo coronavírus, porque o Calil fechou tudo também que não é essencial durante a semana inteira, retroagiu nas medidas, os shoppings vão poder funcionar apenas de segunda a sexta-feira, com proibição aos sábados e domingo, tá? A mesma medida vale aí para os camelódromos e feiras livres. As igrejas vão poder funcionar lá em Betim às quartas, às sextas e os domingos. E Belo Horizonte, o Calil tomou a medida no início da semana, retroagindo aí, nós anunciamos aqui as medidas de abertura do comércio e já deu problema. Aquilo que eu falei, está na cadeira do chefe do executivo é muito complicado, porque ele quer se precaver de uma coisa e tromba com outra. São dois poderes, o da vida, vida humana, saúde, e da vida alimentar, empresarial, financeira, material, gritando do outro lado. Mas a capital, que está aí no segundo estágio, ou que estava no segundo estágio da reabertura, voltou a estaca zero, e dezenas de empresários ontem, muitos deles com camisas amarelas e com cartazes em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que vem contrastando com as decisões aí dos prefeitos e governadores. Esses empresários ontem fizeram o maior barulhaço, manifestaram-se na porta da Câmara Municipal de Belo Horizonte com faixas carregando os dizeres "Queremos trabalhar" e máscaras estampadas "Fora Calil". Não é? Bom, o Calil, como não deixa por menos, já bateu boca ontem e ele já tem atrito com o governador Zema, os dois não estão se entendendo. O Zema já falou que não adianta o prefeito falar muito e não fazer nada, cada um já está trocando as suas farpas, O Zema, que não tem uma linhagem política, mas sim técnica administrativa, já está pegando aí os jargões do político e já dando as suas alfinetadas indiretas sem dar nome para o sujeito. A coisa não está boa entre o Calil e o governador Zema, não. Mas as escolas municipais de Belo Horizonte, segundo o Calil, só serão reabertas quando houver condição sanitária para tal. O governador Zema deu entrevista também no início da semana dizendo que não há previsão para volta às aulas, a não ser que esta curva de ascendência entre em declínio. E mesmo assim, se voltar, não vai voltar integralmente. Muito provavelmente haverá aí um rodízio entre números de alunos e dias a serem utilizados para o ensino presencial, E intercalando-se o ensino presencial com o à distância. E foi nisso aí que o Calil também ontem teceu severas críticas, críticas que já foram tecidas por outros, com referência ao sistema adotado em aulas à distância pelo Estado, E isso serve também para muitos municípios que estão, assim, devendo muito em qualidade, em dedicação, em empenho, em estratégia, em atividade, suporte
para os alunos, né? O Calil criticou, dizendo que as medidas tomadas de transmitir as aulas pela TV por meio da Rede Minas e pela internet, para ele, segundo as palavras dele, o que ele falou aqui, gente? É uma piada de péssimo gosto, já analisando ele que em vários comunidades, né? Na capital mineira, assentamentos, tem centenas de crianças cujos pais não têm energia elétrica dentro de casa, que é uma realidade do Estado. Tem muita gente que não tem energia elétrica. Quanto mais tem internet, ter a antena parabólica, né, e poder sintonizar o canal de TV. Quando, do início do programa, já havia uma estimativa que mais ou menos 700 mil crianças ficariam sem aula, né, sem atendimento escolar à distância, em razão da falta de suporte, condições técnicas e financeiras de ter aí um televisor em casa de qualidade, ter uma internet banda larga, ter até créditos no celular, apesar de que o governo criou aí, né, uma estratégia de fornecimento gratuito, né, de sinal, de dados para a internet, mas que não vai alcançar todo mundo de jeito nenhum, né? A coisa não é assim, do jeito que todo mundo gostaria, não, tá? Então se cuida aí com esse lance de Covid. Vamos ver se a gente muda de assunto aqui, porque veja só, é muito tempo. Que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Vai cuidar da sua saúde, meu filho, vai cuidar da sua saúde, né? E se previna aí. Um abraço para você que está assistindo e eu não estou vendo aqui, acompanhando. Vamos falar, sabe de que agora? Vamos falar de um projeto de lei, Câmara Municipal de Itaúna, está lá com um projeto, né? E atenção aí, a turma do Uber. Atenção, Uber está na mira da Prefeitura de Itaúna. A Prefeitura quer regulamentar aí os serviços de aplicativos de mobilidade na cidade e lendo, né, lendo aí a íntegra deste projeto de lei da Prefeitura de Itaúna, né, que é o PLO 20/2020, foi enviada pelo prefeito, pelo executivo. Nas entrelinhas, a gente vê que mais uma vez volta aquela velha discussão que são os taxistas da cidade, né? A história já aconteceu lá na capital há alguns anos atrás, quando os aplicativos chegaram à capital dos mineiros, chegaram no Brasil como um todo, né? Esses aplicativos de mobilidade, isto causou uma apreensão muito grande nos setores que já estavam em atividade, né? Principalmente os taxistas. Carros de melhor qualidade, um outro estilo e comportamento no atendimento. E o que antecedeu isso foram os táxis especiais, né? Que levavam para os aeroportos, o cara bilíngue, né? Até trilíngue, né? Que era executivo, perdeu o emprego, montou um carro, comprou um sedã 4 portas, confortável, ar-condicionado, balinha, chiclete, água mineral, né? Pegava no aeroporto, abria a porta. Aí nasceram os aplicativos e os aplicativos vieram a transformar o mercado de transporte particular individual. Bom, mediante isso, né? Acreditamos que uma discussão grande se dará, porque a Prefeitura quer que as empresas de aplicativo de mobilidade urbana e os seus motoristas passem a atender algumas exigências, né, para trabalhar, para explorar este mercado aqui em Itaúna. Segundo o Executivo, o projeto visa regular na cidade as atividades econômicas desse sistema viário, né, dentro do município, no que diz respeito à exploração do serviço de transporte remunerado privado individual, que é o aplicativo. Uber, 99, 2V, vai e volta, aplicativo de carona, essa coisa toda. Segundo ainda a Prefeitura, né,
vem aí essa regulamentação objetivar também uma preservação daqueles que já estão no mercado de trabalho e que já são credenciados na prefeitura, e aí a gente coloca os motoristas de táxi, segundo a prefeitura, para não inchar o mercado, né? E também não tirar o trabalho de quem já está atuando no mercado há muito tempo. Se aprovado na Câmara, né, somente vão poder explorar esse filão do transporte particular os motoristas de aplicativos que estiverem devidamente cadastrados pelas empresas. E nós temos o caso de algumas pessoas que têm o seu carro na cidade, carro novo, bem cuidado, e que ganham a vida aqui atendendo a deslocamentos particulares, principalmente de viagem. Muitos deles trabalham informalmente e a prefeitura quer o seu quinhão, ela quer o seu tributo, quer mais um dinheirinho para o caixa, não é? E também, além de poder trabalhar, ser credenciado a uma empresa de aplicativo, tem que estar credenciado na Secretaria de Regulação Urbana, não é? Bom, assim, eles deverão passar a recolher, ou o município passará, né, a cobrar 1% dos valores cobrados pela utilização dos serviços pelo Fundo Municipal de Transportes. Esse dinheiro vai para o FMTT. O Executivo, a Prefeitura, sabe que é necessário, ela entende como necessário regular, como eu disse, para evitar uma ociosidade da infraestrutura. Ou seja, evitar que os taxistas já cadastrados, ou outros que eventualmente sejam, percam o faturamento, né? Com uma outra alternativa do transporte particular na cidade. A gente sabe que as viagens com os aplicativos, elas são bem mais baratas do que as viagens convencionais dos táxis. É a realidade do aplicativo. Para muita gente hoje, ao invés de ligar para o ponto de táxi, né, ou ligar para o celular de um taxista, ele chama o aplicativo, né, de mobilidade, aquele mais próximo chega para ele. Então, uma série de outras condicionantes aí que a Prefeitura quer colocar como regra para se trabalhar com aplicativo na cidade. Só que as empresas de aplicativo, também vão ter que se adequar. Não basta ser empresa. Elas vão ter que ter domicílio fiscal na cidade, vão ter que emitir relatórios para a Prefeitura com dados estatísticos para que o Departamento de Mobilidade Urbana possa mapear uma situação de trânsito e circulação na cidade, né? Dar subsídios técnicos para onde vai, que bairro vai, que mais tem chamada, qual quilometragem percorrida, né? Quem é o cara, mas tudo assim, de forma anônima, sem exposição pública do profissional que está dirigindo aquela coisa toda, seguindo uma norma legal para a coisa, né? E o cara, para trabalhar no aplicativo aqui na cidade, se o projeto for aprovado, né, vai ter algumas regras também com referência aos veículos, né? Dentre elas, um carro com capacidade máxima de 7 passageiros, de 8 passageiros, exceto o motorista. Então, até 7 passageiros, tá? No máximo 8 anos de fabricação. Não vem colocar carro velho, não, que a prefeitura não vai querer, não. Tem que ser aqueles bonitão, igual os táxis aí da cidade, né? E, mais o quê? Deixa eu ver aqui. 8 pessoas... vai ter que ser emplacado no município de Itaúna com a propriedade do motorista. Bom, isso aí está lá na Câmara. Esse projeto, ele recebeu vistas do vereador Orisson Bernardes, que é da base do prefeito, né? Isso na sessão da última terça-feira, só 2 PLOs para serem votados. E após a leitura, quando o presidente da Câmara abriu discussão, o vereador Hudson, que eu volto a dizer, base, alicerce, chão do prefeito Neider na Câmara Municipal, falou, peraí, antes de chamar para discussão, estou pedindo vistas. E aí aprovaram o pedido de vistas. Isso vai dar muita discussão, acredito que vai se tornar um tema polêmico,
Eu não tenho aqui, estatisticamente, quantos profissionais atuam no mercado de Itaúna com Uber, porque muitas das vezes são profissionais que possuem outra profissão e o fazem como um agregador de renda, e aí eles trabalham como Uber. Outros trabalham, como eu disse, informalmente como motoristas particulares com seus próprios veículos, mas a turma que não estava deixando um cascalho aí no fisco municipal vai ter que deixar agora. Eu entrei em contato, quando digo eu, a Flash Web Rádio, entrou em contato com as empresas Udicar, Uber e 99. Nós solicitamos o posicionamento das mesmas, sabendo se elas já tinham informação a respeito do projeto, mas até ontem à noite, quando nós fechamos a matéria, e hoje ainda verificamos cedinho, antes de entrar no ar, não havíamos recebido um posicionamento. Se eles acontecerem, a gente traz aqui para você estas informações, então, pertinentes a esta regulação ou regulamentação da profissão ou da atividade de motorista de aplicativo na cidade, né? Obviamente, presume-se que, havendo uma taxação, uma tributação, uma exigência desta natureza, né, junto ao fisco municipal, pode ser que os valores aí das corridas com Uber sofram algum acréscimo. Por isso nós pedimos aí a informação das empresas. Eleições 2020, ontem notícia, muita gente apreensiva acompanhando. A Câmara aprovou em primeiro turno a PEC do adiamento das eleições. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da proposta de emenda à Constituição que prevê o adiamento das eleições municipais em decorrência do novo coronavírus. A proposta recebeu 402 votos favoráveis, 90 contrários e 4 abstenções. Pela matéria, as datas do primeiro turno do pleito municipal são alteradas para 15 a 29 de novembro, respectivamente, tá? A matéria precisa ser votada em segundo turno e, caso também seja aprovada em segunda votação, o texto vai para a sanção presidencial, que acreditamos não vai haver nenhum problema, vai aprovar sem vetos, né? Ivalnei Machado, bom dia para você. Leiriane Alves também, bom dia. Compartilhem aí a nossa live. Bom, detalhe, se o Covid der aí para arrebitar a tanga dele e vier uma segunda onda e os casos pandêmicos e as condições sanitárias piorarem, ainda existe a possibilidade do TSE alterar as datas até 27 de dezembro. É fato que o ministro Barroso, que agora está à presidência do TSE, ele é radicalmente contra o adiamento das eleições ou a suspensão das eleições e a prorrogação do mandato dos atuais eleitos. Para eles e outros ministros do TSE, não há possibilidade disso acontecer. Mas com o Covid de tudo é possível, né? Vamos falar aqui um pouquinho do Nacional para você. Deixa eu falar antes aqui do Nacional, deixa eu dar um recado para você dos nossos amigos que estão aqui na parceria dos nossos encontros, né? Trazendo a informação para você, que é esses colegas aí da Lateral, tem aí para você esse display, né? Totem Display álcool gel para você colocar na porta da sua loja, da sua mercearia, colocar aí no seu supermercado, né? Colocar no seu escritório. Você tem aí este totem, né? Que apareceu rapidinho aí do lado, vai voltar na tela. Ele é fixo, ele pode vir aí com a marca da sua empresa, ele tem a capacidade para 5 litros e dispensa você ter um funcionário para deixar aí à disposição na porta, mobilizado apenas para oferecer álcool gel ou líquido àqueles que entram aí na sua casa. Esse totem você compra em Itaúna pelo 37991020695, da mesma forma que o tapete antivírus, esse aí que você já viu a divulgação e que também você pode ter na sua casa, escritório, sala comercial, né? Consultório, ligando 37991020695. Zum Pastel, meu amigo Robson, está lá na Praça da Matriz,
também aqui conosco, né? Trazendo o seu recado. Meu amigo compadre, não é? Já histórico, tem plaquinha de patrimônio e tudo, está saindo de férias lá na rede Itatiaia de Rádio, né? É o padrinho da Vitória, Stephanie. Compadre, nós estamos ficando velhos, hein? Vitorinha ontem fez 24 anos, ontem foi aniversário da minha, do meio, Vitória Stephanie, 24 anos, o Wallace de Mello, o padrinho lá em Belo Horizonte, trabalhamos juntos durante muitos anos na Rede Itatiaia, na Rádio Cultura, né? Era nosso operador de áudio, tornou-se um grande amigo e agora está saindo de férias, né, compadre? Um abraço, compartilhe e curta aí. Bom, Zum Pastel está esperando você, oferecendo agora, além dos lanches diários que você tem ali na Praça da Matriz, o Zum Pastel oferece agora salgados por atacado, onde você, meu querido, você, minha querida, que está aí nos acompanhando, você vai ter a oportunidade de ter aí no comércio do seu bairro, principalmente, pastel, carne, queijo, esfirra, carne de presunto, mussarela e frango, somente frango. Tem o quibe, empadinha, espetinho de frango, biscoito de polvilho, tem bolinho de bacalhau, tudo isso quentinho, entregue no seu estabelecimento comercial nas primeiras horas do dia ou a parte da tarde, caso você queira, não é, para vender e revender aí no seu bairro, no seu bar, na sua lanchonete, aí na sua padaria, no seu depósito de pão, onde quer que seja, para você oferecer aí para sua clientela, não é que não está podendo sair para a lanchonete no centro, ter aí no seu bairro para você comercializar. Entre em contato com o Zum Pastel, 3241-3785, 3241-3785. Bom dia, manda aqui o Wallace de Mello, Eliane Modas. Bom dia, Eliane, tá bom? Lembrando, você que quer aqui estampar a sua marca, o seu produto, liga pra gente, 991020695, o número tá correndo aí na tela, pegue aí os nossos contatos. Gente, pra gente fechar, eu separei aqui, são 8h31, só para trazer novas informações para você daquela apavorante cena que todos nós acompanhamos, que foi lá em Santa Catarina. Eu tenho aqui novas imagens do tornado que atingiu o sul do país, né, e que agora começa a se deslocar, né? É um ciclone extratropical e infelizmente subiram aí para 10 mortos lá em Santa Catarina. O fenômeno provocou mortes, inclusive uma na manhã de hoje, né? Ainda reflexo da tragédia de ontem na parte da manhã. Corpo de Bombeiros de Santa Catarina registrou 9 pessoas desaparecidas, né? Aliás, 9 mortes e uma pessoa desaparecida. E até o momento as mortes foram de uma idosa lá em Chapecó, um homem em Santo Amaro, Imperatriz, 3 óbitos em Tijucas, um homem de 59 anos em Ilhota, um de 73 em Rio dos Cedros, uma vítima em Governador Celso Ramos e uma mulher em Itaiópolis. Este ciclone extratropical, né, corria risco de aproximar-se de Minas Gerais, trazendo instabilidade, mas ele perdeu força. Segundo o meteorologista, o sistema já está em deslocamento em direção ao oceano. Nós capturamos imagens, né, novas desse fenômeno terrível, e você vai ver cenas assustadoras. Tem um cara trabalhando num prédio, né, naqueles andaimes móveis, e o negócio balangou, gente, para lá e para cá, e quase que o cara cai. Essas aí são as últimas de hoje para você conferir. Veja só o estrago, o assombro que foi lá em Santa Catarina. Tinha que correr lá naquele prédio, avisar, não foi lá para baixo. O andaime no prédio ali, o sujeito tá balangando, ele tá de pendurado aí no andaime, essa ventania toda. A imagem, não sei se você vê com nitidez aí, mas há um funcionário, esse andaime móvel, que balança de um lado para o outro, e aí, felizmente, né, o andaime moveu-se para baixo, ele ficou na altura de uma janela, e os moradores do prédio, então, o resgataram, puxaram o rapaz para dentro, e ele conseguiu se salvar. Mas uma coisa milagrosa, muitos prédios balançaram em Santa Catarina,
né? Como se fossem desabar. Como se fosse desabar. Aí a moça aí está orientando o familiar a ligar para os bombeiros para ver se socorre o rapaz, mas aí o desfecho é de que ele consegue então ser resgatado por uma janela no prédio pelos moradores que o socorreram, se não ter sido mais um cômputo, né, da morte. Ele deve ter visto a avó pela greta, literalmente aí, nessa situação, renasceu o rapaz. Oportunidade de ter renascido. Olha só como balanga, ou balança, né? O balanga é no popular aí do Mineirês. Balança para todo canto aí, na sensação de que o prédio vai cair e que vai se soltar isso aí com a força do vento. Tem mais imagem aí. Isso aí é só o começo. Fica aí para você não perder. Isso aí é um mosaico de uma série de imagens que foram divulgadas. Veja aí no centro. Olha o transformador explodindo. Olha o prejuízo do cidadão. Olha este carro. Olha o que aconteceu com este carro. Imagina o dono do carro chegar e o carro tá assim. Também não tinha ninguém no carro, né? É um Audi. Só dá carrão aí também detonado nesse vídeo aí, viu? Olha o telhado, gente. Olha a casa amarela. Essa casa enorme amarela aí, olha só. Parece ser um mosteiro, inclusive. Não tem informação detalhada do que é. Veja como o telhado vai voar, literalmente. Impressionante, ventos de quase 150 km por hora atingiram então Santa Catarina. Dá uma olhada, não tira o olho não. Tira o olho não, que aqui é igual a audiência. Vamos ver se os pontos vão lá em cima. Vejam só, olha que coisa assombrosa. A pessoa até abaixou, achou que a telha ia chegar lá no outro prédio. Uma ventania forte devastando e arrastando tudo que via pela frente. Aí dentro de uma loja, os funcionários assustados com a força do tornado, né? E a ventania que arrastava tudo. Na zona rural de Santa Catarina, áreas mais abertas, né? Onde o vento corre, né? O tornado desliza mais solto. Muitas casas, muitas fazendas, muitas árvores, né? Foram aí arrancadas do solo. Tem uma cena que você vai ver aí, que o tornado arranca uma árvore no meio da via pública e ela cai, né, atingindo parcialmente um veículo que conseguiu. A árvore cai pegando a parte traseira de um veículo, mas ele consegue acelerar. O motorista parece ter percebido a queda da árvore, mas que todo mundo estava dizendo, vai cair, e a árvore cai no meio do caminho. O trânsito ficando congestionado, sem visibilidade, os semáforos parados, energia elétrica parou em grande parte de Santa Catarina, onde os moradores então ficaram desassistidos. Outras imagens aí, olha as piscinas dos prédios e tudo que há em termos de vidro, né, de cobertura, de lonas, tudo que estava em cima dos prédios saiu voando, quando não atingindo as janelas de outros prédios, caindo, né, na área de lazer lá, aquela coisa toda. Veja só a antena parabólica, ó, quase voando, né? E as pessoas apavoradas dos edifícios, né? Tem reportagens rolando aí de outros veículos que mostram claramente os prédios balançando, né? E levando pânico realmente à população. Tem outras imagens aí também assustadoras. Isso aí é para fechar a conta. Você que já está, fica, viu? E compartilhe, por favor, para as pessoas saberem que nós estamos aqui todas as manhãs e também às 21 horas, a não ser quando meus equipamentos aqui resolvem me causar uma raiva danada, um estresse danado, né? Sendo um patrocinador aí para o computador novo, quem sabe? Colocar uma máquina turbinada aqui para a gente poder fazer o negócio sem passar raiva e dor de cabeça. Mas a gente vai levando aqui, né? Olha só a chuva, Santa Catarina, então. Isso aí, o tornado que atingiu a cidade na manhã dessa quarta-feira. Olha uma imagem mais nítida daquele andaime. Isto aí foi antes da propriamente a chuva chegar, né? O rapaz estava lá no andaime,
vocês podem ver aí que o andaime estava na lateral do edifício. Nas imagens que vocês acompanharam anteriormente, o andaime já estava na frente do prédio, ou seja, o vento deslocou o andaime para o outro lado, né? Uma outra parte do prédio. Então, supõe-se, né, que as cordas, né, que amarram e seguram aí o andaime, elas se retorceram lá na ponta de sustentação, né, fazendo com que o andaime se deslocasse. Veja só, o rapaz de pendura, ele é jogado pelo vento para fora do andaime, assustadoras imagens realmente, né? Ele deve ter, né, visto a morte bater ali nas suas costas. Veja só, ele tenta ir para o andar de baixo, ele não consegue, ele volta para o andaime, consegue se erguer ali na corda e começa a chuva aos poucos balançando, né, esse andaime que era usado ali para uma reforma no prédio. Isso aí, gente, muitas das vezes, e aí cabe também o comentário, é a irresponsabilidade das empresas, né? E aí termina o vídeo. É a irresponsabilidade das empresas e dos profissionais que não se atentam para as previsões meteorológicas, principalmente no sul, né? Que tem uma incidência grande aí de temporais. Nos Estados Unidos, né, que tem uma precisão milimétrica do tempo, quando eventualmente se diz que vai chover, que vai ventar, que vai nevar, os profissionais que trabalham externamente assim nem saem de casa, né? Nem saem de casa porque sabem que não vai haver tempo, né? Não vai haver teto para ele poder trabalhar e que ele vai correr risco, né? Então o sujeito lá, ele acompanha todos os dias à noite, antes de trabalhar, principalmente em períodos de vento, tufão, tornado, tempestade e de neve. O cara, ele vê lá, falando, amanhã nem sai para trabalhar. Aqui não, o sujeito vai. A empresa manda trabalhar. Não, que nada, senhor, vai ser uma brisazinha. Pode ir lá um ventinho de nada para soltar papagaio. E olha o que dá. Gente, obrigado a quem esteve nos acompanhando o programa. São 8h41, passou um pouquinho por causa dessa matéria aí final. Estou com um pequeno travamento aqui, mas a gente vai melhorar isso quando Deus quiser. E a gente volta, se Deus permitir, e não der nenhum petiripapo, 9 horas da noite. Esta é a edição da manhã, à noite, com novas notícias e informação para você. Se gostou, compartilhe e também curta. Se puder ir no nosso canal do YouTube, canal do Luiz Stefano, veja aí o código QR Code, ele leva você para o canal, ou digite lá Luiz Stefano no YouTube, entre, faça sua inscrição, marque o sininho. Nós precisamos de mil inscritos para poder fazer uma transmissão em tempo real. Ao mesmo tempo que você acompanhou aqui, você que tem um aplicativo da Web Rádio, Flash Web Rádio, ouviu também pelo celular a nossa programação. Durante o dia, veja a nossa página, visite o site Flash Web Rádio, flashfm.minharadio.fm, faça suas críticas, sugestões e anuncie conosco aqui o seu produto, preços módicos de internet e em tempos de Covid. Muito obrigado, boa quinta-feira, todos tenham um dia extremamente feliz.